Olá, gente bonita! Tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Luísa Scanellari, eu tenho 20 anos, faz 4 anos que eu sou modelo. Já fui pra Tóquio, já fui pra Singapura, já fui pra Austrália, já fui pra Paris, já fui pra Milão, já fui pra Los Angeles. No momento estou aqui em Nova York, morando aqui, trabalhando, e eu sou brasileira. E hoje vamos falar sobre um assunto muito pedido por aqui, sobre aceitação corporal. Muitas meninas magrinhas mandam mensagem falando como elas se sentem inseguras ou como elas sofrem bullying por serem muito magras. Eu já falei por aqui, não lembro qual vídeo eu disse, mas quando eu era criança, minha mãe escutava o padre no radinho e toda final de semana tinha que pôr um bilhete em cima do rádio. E o bilhete que eu colocava no rádio, eu pedia pra Jesus Cristo, me ajuda, eu preciso engordar, eu preciso ficar igual a fulano. Eu sei bem como é isso e hoje eu vim falar aqui um pouquinho pra vocês sobre a minha história como menina na escola, sofrendo bullying e a partir a modelar também essa sensação corporal pra vocês. Eu já sofri bullying no colégio, eu acho que é inevitável, é triste isso, mas é real. Quando você vai pra escola, você começa a se deparar com essas coisas, com bullying, com tudo de ruim, de bom. Eu lembro até hoje quando me perguntaram se eu era BV na segunda série, e eu falei que não, porque eu achava que BV era uma coisa feia. Não, mas eu sou BV? Começaram a dar risada do menino, não entendi o porquê dele. Eu cheguei em casa e perguntei, mãe, o que é BV, mãe? E ela... Eu não lembro o que ela falou, velho. Mas eu já passei muita vergonha, assim. Eu ser muito desinformada, cara. Eu sofri muito bullying no colégio por ser magra. Aquelas piadinhas que todo mundo conhece. A de cutucar estrela, Lívia Palito, girafa. Mas quem gosta de osso é cachorro. E eu voltava pra casa chorando, cara. Eu não gostava, me sentia mal, me sentia feia, rejeitada, diferente de todo mundo. Porque no Brasil tem essa coisa, né? Da menina bonita, ela é curvilínea, ela tem peitão, bundão, colchão, barriga chapada, enfim, tem todo um estereótipo. Eu nunca fui uma menina com autoestima alta e segura. E eu sofria de maneiras diferentes, antes de ser modelo e depois de ser modelo. Ai, velho, não, velho. Espera eu gravar, velho. Antes de ser modelo, eu sofria por ser magra, por ser diferente de todo mundo. E eu me sentia rejeitada, feia. Por quê? Porque eu me comparava com as meninas da minha sala de aula, curvilíneas, e essas meninas eram as que tinham os namoradinhos, que eram desejadas, que eram belas e amadas. E eu era a Olivia Palito, entendeu? O que aconteceu? Quando eu comecei a ser modelo, eu comecei a conhecer mais sobre o mundo da moda e conhecer as modelos, as top models, as modelos do Victoria's Secret. Comecei a perceber que eu também era bonita da minha forma. E eu parei de me comparar com as meninas no colégio que não eram iguais a mim. E a maioria das meninas, nenhuma menina era igual a mim. Parecia que eu era a única magrela naquele colégio. E eu comecei a mudar meu foco para aquelas pessoas, aquelas modelos que eu me identificava, eu via nelas o meu corpo, e eu parava e pensava, opa, calma. Eu queria falar pra vocês que é normal e infelizmente é normal, não é culpa das crianças, entendeu? Elas são treinadas, não treinadas, elas são automaticamente treinadas a focar no que é normal pra elas, o que a mídia mostra, o que os pais mostram ou fazem, ou o que elas veem, entendeu? Apesar que a partir do momento, quando a pessoa é adolescente, já é zoação pra caralho. Daí, meu filho, daí você é chato mesmo. Hoje em dia, essas pessoas que me xingaram e me zoavam, vai que elas são legais hoje em dia, ninguém sabe, né? Quando eu comecei a ser modelo, mudou isso. Mudou o foco da autoestima, da rejeição. O mundo fashion é um mundo muito cruel e muito superficial em vários ângulos. Não tô falando que todo mundo é assim, mas em muitos ângulos ele é assim. E o que acontece, gente? Vocês têm que entender que nunca vai estar bom. Você nunca vai ser bom o suficiente pra todo mundo. Antes da minha primeira viagem, meu booker, que nem me conhecia pessoalmente, que tinha me bookado pra Milão, ele falou pra eu emagrecer um pouco antes de ir pra Milão. E isso foi muito um choque pra mim, porque pra mim eu era uma Olivia Palito, e como uma Olivia Palito podia emagrecer mais, dá pra emagrecer mais, velho, do que eu tô, entendeu? Eu tinha 16, 17 anos na época, e foi a época que eu parei de comer McDonald's, parei de comer chocolate, parei de comer sorvete de creme com cobertura de chocolate, parei de comer tudo besteira e comecei o suco verde, comida mais saudáveis, as barrinhas de fibra light. Eu odiava, foi um choque pra mim, assim. Pensa, a pessoa que se achava magrela, comer de tudo, queria engordar, do nada ter que emagrecer, entendeu? Eu mudei totalmente a minha alimentação, assim, da água pro vinho. E eu cheguei em Milão, e era Fashion Week em Milão, e era meu primeiro Fashion Week. E eu lembro que o primeiro casting que eu fui, eles me falaram em italiano, né? Eu não lembro como fala italiano, mas me falavam: Você é muito linda, mas é muito magra. E eu fiquei assim, opa,
como assim? Mas não é, mas magra não é bom? Ia pro segundo casting. Você é muito linda, mas é muito magra. E isso foi durante todos os castings daquele Fashion Week. Eu quase entrei em depressão. Eu fiquei muito mal. Eu chorei muito. Eu liguei pra minha mãe no Skype. Falei, mãe, eu não sei o que fazer. Todo mundo me acha muito magra. Falando com a minha mãe e comendo um prato de macarrão. A minha Booker de Milão chegou a pedir pra eu comer McDonald's. Ela pediu pra eu comer McDonald's. Eu já era magra, mas pra mim, que eles colocaram na minha cabeça que eu tinha que emagrecer mais. E eles colocam isso na tua cabeça. Eu comecei a comer mais, comecei a ir pra academia, fazer musculação. Eu cheguei no meu corpo normal de novo, que ainda era magro. Nunca fui gorda. Acabou que eu vi que eu nunca, principalmente pra shows, que pra shows é um corpo muito específico. Muitas meninas mandam mensagem, meninos também, perguntam sobre medidas, sobre peso. Peso não é muito levado em consideração, é mais medidas, quadril, busto e cintura. E eu tava dentro dessas medidas, sempre estive dentro dessas medidas. Mas eu achava estranho, porque sempre falavam que eu era muito magra. Mas eu falava, meu Deus, mas eu sou igual a essa menina aí, ó. Eu sou igual a ela? Como assim muito magra, entendeu? Como assim? Eu percebi, eu não lembro exatamente quando foi que eu percebi, mas que meu ombro é muito estreito. Então o que acontece? Toda vez é um problema. Muitos trabalhos. Até hoje, meu ombro é muito estreito. A roupa sempre fica muito grande aqui. Eu também não tenho peito, então fica grande aqui também. E aí eu comecei a fazer mais musculação pra ver se crescia o ombro, entendeu? Eu comecei a comer mais, a fazer musculação. E eu queria ficar com o ombro grande, mas eu não podia aumentar o quadril também, porque meu quadril já tava bom, então só o ombro, entendeu? E não acabou por aí também, né? É óbvio que não acabou por aí. Eu não vou citar nome de ninguém aqui. Mas essa pessoa, né, da moda, lá, o meu cliente, falou que eu estava muito gostosinha, que eu estava muito malhada e eu tinha que perder peso. E aí lá fui eu, né, fazer a dietinha de novo pra perder lá em 3 dias um pouquinho. Porque lá, se comer de novo, caraca, fiz lá o desfile, a porra do desfile lá. A questão, gente, que eu quero chegar é que nunca vai estar bom. Eu tava infeliz, tava muito infeliz. Eu tava assim, meu, o que eu tô fazendo com a minha vida? Eu quero agradar todo mundo. Um fala que eu tô muito magra, um fala que eu tô muito gostosinha, um fala pra eu comer McDonald's, entendeu? Se decidam, entendeu? Eu tô no meio disso tudo, eu tô ficando louca. Falei, não falei isso pra ninguém, falei pra mim mesma. Comecei a escutar o meu corpo, entender melhor. Eu parei e pensei, meu, calma, ambulância, não vem agora, ambulância. Agora eu tô falando, ambulância. Tem que ser muito forte, porque o mundo é cruel. Não só o mundo da moda, mas o mundo é cruel. E as pessoas são diferentes, os clientes são diferentes. Então, tem clientes que me amam, que gostam de trabalhar comigo. E eu comecei a focar nesses clientes, não os clientes que não são no perfil, entendeu? E não é só porque você não é magra, que você não é linda do jeito que você é. Para um pouco e pensa, que presente lindo é a vida. Você tem essa benção de viver, e você tem o teu corpo, você tem os 2 braços, você tem as 2 pernas. Pô, se você... Puta que pariu! Eu vejo como isso afeta o psicológico das pessoas. Isso afetou o meu psicológico também. E é por isso que eu tô aqui hoje, pra falar pra você, não seja infeliz. Não viva uma vida inteira pra agradar alguém. Se você quer emagrecer ou se você quer ganhar peso, faz por você. Não faz pra tentar se encaixar num padrão. Isso só vai te deixar infeliz. Você vai virar uma escrava para tentar atingir um padrão que não é inatingível. Espero que vocês entendam, gente, que a coisa mais preciosa que a gente tem na vida é a nossa saúde. Quando eu quebrei meu braço, acho que foi um momento também que eu parei pra pensar mais na minha vida, porque eu não tinha nada pra fazer, né? Não podia andar, porque eu andava 15 minutos, meu braço começava a inchar, eu voltava pra casa, apartamento, não podia fazer nada, não podia amarrar meu cabelo, porque eu tinha cabelo comprido, só tinha um braço, não conseguia amarrar meu cabelo, mas depois eu aprendi a fazer um coque encostando a cabeça no boliche. Eu perdi tanto tempo no hospital, eu vi tantas pessoas em condições tão frágeis, condições tão terríveis ao meu ponto de vista, e elas estavam felizes, elas estavam, sabe, felizes, elas estavam gratas pela vida. E aí eu comecei a me tocar como eu tava errada de reclamar tanto da minha vida. Eu tava tão errada a tentar agradar todo mundo, eu tava tão errada a me comparar com outras pessoas, e eu comecei a ser feliz quando eu percebi que eu não precisava disso. Eu, hoje em dia, eu só me preocupo em dar o meu melhor e ser feliz, entendeu? Sou saudável. Quando eu comecei a dar o meu melhor em tudo, a desligar, assim, o foco dessas pessoas que falavam coisas chatas sobre o meu corpo, eu vou me aceitar, eu vou me amar, entendeu? E quando eu comecei a me aceitar, comecei a fazer o que eu gosto, sem ficar pensando em que fulana vai pensar, eu comecei a trabalhar mais, porque isso reflete muito em fotos e energias. Isso vocês podem me falar como eu tô certa.
Quando uma pessoa tá triste ou quando uma pessoa se sente feia, você vê na cara dela aquilo. Então quando você começa a se aceitar e se amar, você exala aquilo para as outras pessoas. Então consequentemente você vai ter uma vida mais saudável, você vai trabalhar mais, você vai atingir pessoas da mesma vibe que a tua. Eu não vou falar que hoje em dia eu sou totalmente segura. Todos nós somos humanos, todos nós temos os momentos baixos e altos da vida, entendeu? A única pessoa que pode fazer você feliz é você mesmo. Você não depende de mais ninguém pra isso. Cara, eu acho que ficou o vídeo inteiro com a ambulância. Eu tô indignada. Se comparar é a pior coisa que vocês podem fazer. Você não precisa se comparar com ninguém, porque você é único. Sejam, gente, a melhor versão de vocês mesmos. Eu tenho certeza que você tem muitas coisas boas. E a gente esquece que a gente também tem qualidades. A gente só foca nos nossos defeitos. Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma com esse vídeo. E eu quero que vocês abram meu de coração. E é isso aí. Tamo junto. Se vocês quiserem compartilhar alguma coisa da vida de vocês aqui nos comentários também, pode deixar que eu vou ler tudo. E é isso aí, um beijo, fiquem bem e sejam felizes pelo amor de Jesus Cristo, que a vida é uma só, entendeu? E a gente não sabe o dia da manhã. Quando que imaginar que quebrar o braço? Ficar 5 meses em Nova York sem fazer nada? Mas foi quando eu quebrei meu braço, eu comecei a dar atenção pro meu canal. Comecei a fazer vídeo. Então, viu, gente? Todo lado ruim tem o seu lado bom, entendeu? Um beijo.